Oi, pessoal! Estamos aqui de volta no nosso encontro de número 6, gente! Número 6! Já 6! Olha, quanto tempo já tá se passando que a gente tá por aqui, online, temporariamente, já, juntinhos, presencialmente. Mas o que importa é que a gente tá aqui trocando, somando forças nesse momento de isolamento social, fazendo o que a gente gosta, né? E juntos, como já dizia a música, com você tudo fica mais leve, que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. Somando forças, juntos seguimos. Bom, gente, espero que todos estejam bem, recebam meus beijos, meus abraços. Lembrando que quem não conseguiu assistir alguma aula, elas estão todas disponíveis aqui no nosso canal e também para os nossos alunos. Que assim que a aula começar, que vocês entrarem no chat, enfim, como vocês preferirem, liberdade, chat ou chat, vocês coloquem o nome de vocês aqui pra gente saber que vocês estão presentes. Ô, gente, quando acabar a aula, não vai embora não, gente. Eu vou ficar aqui com vocês nos comentários, me diz o que você achou, vamos tirar as dúvidas, vamos aproveitar esse momento também dos comentários pra gente ficar mais próximo. Bom, hoje a gente preparou uma aula com muito carinho, mas antes de falar do conteúdo dessa aula de hoje, vamos ver as atividades de vocês que vocês enviaram na semana passada. Lembrando, o que foi que a gente pediu? A gente pediu para vocês, depois que eu contei a peça Sonhos de uma Noite de Verão de Shakespeare, que você escolhesse o momento que você mais gostou da peça e que você fizesse uma cena, na verdade, congelasse a cena. Fizesse com o corpo de vocês, mas que a gente entendesse que cena é aquela, que momento é aquele da peça que você escolheu para representar pra gente, com uma foto. Então vamos lá? Vamos assistir? Vamos para o momento Vivi Comenta! Vai! Bem, pessoal, então eu vou dizer agora pra vocês o que eu achei. Eu achei que foi um trabalho maravilhoso de vocês. Gente, eu fiquei absolutamente encantada com as fotos de vocês. Foi impressionante que eu consegui reconhecer a escolha da cena que vocês fizeram. Eu consegui ver na foto a cena que vocês escolheram e consegui reconhecer aqueles personagens, as características dos personagens, o estado dos personagens naquelas cenas que vocês escolheram, a expressão e o corpo de vocês estava muito presente. Então foi maravilhoso reconhecer da peça os momentos que vocês escolheram e a forma como vocês fizeram, porque cada um lança o seu olhar para aquele momento. Imagina como ele pode ser e cria em cima daquilo. Tanto que uma mesma foto sobre um mesmo momento é completamente diferente da outra. Porque cada pessoa é uma pessoa completamente diferente da outra. Então lança um olhar, uma interpretação daquele momento. O que passa na cabeça de um é diferente do que passa na cabeça do outro, mesmo a gente tratando do mesmo momento. E isso é muito legal. Então nós vimos alguns personagens aqui. Hérmias. A Hérmia dormindo na floresta, a Hérmia chateada, brava, porque estava sendo obrigada a casar com um homem que ela não amava. Nós vimos também a Hérmia chateada ao ver o seu próprio namorado dando em cima de outra, chateada com a amiga, achando que ela tinha roubado seu namorado.
Isso tudo vocês conseguiram me passar em uma foto. A gente viu também a Titânia, a rainha das fadas, acordando apaixonada por um homem com uma cabeça de burro. Nós vimos o Puck, o duende travesso, colhendo o suco das flores. Nós vimos também ele percebendo a própria confusão quando ele coloca o suco nos olhos errados. Nós tivemos fotos da Helena, triste, arrasada, porque Demétrio não queria nada com ela. Da Helena irritada com os dois, Demétrio e Lisandro, que de repente do nada se apaixonaram por ela. Ela achava o quê? Que eles estavam zoando, como vocês mesmos falaram, né? Nós vimos Demétrio loucamente apaixonado por Helena. Nós vimos Lisandros também, de repente, loucamente apaixonados por Helena, por conta do suco do amor. E nós tivemos também um Nick Bottom, o homem que, enfeitiçado, recebeu uma cabeça de burro. E ele sem entender nada. Como é que isso veio parar aqui? Por que tá todo mundo correndo? Por que tá todo mundo com medo de mim? Gente, muito legal. Gente, eu adorei a produção de vocês. Os figurinos, maquiagens, cenários, tanto esses que a gente tem por aqui, que vocês usaram na casa de vocês, quanto os cenários virtuais. Adorei os adereços, os objetos de cena que vocês usaram. Adorei os adesivos, né? Como, por exemplo, o adesivo do coração nos olhos, que indicava pra gente que tava vendo aquela foto, aquela paixão cega, louca, bem típico de quem foi enfeitiçado e não via nada pela frente a ponto de se apaixonar por um homem com uma cabeça de burro. Adorei que vocês pediram ajuda aos irmãos, aos pais. Eles participaram não só tirando as fotos, mas também como personagens dessa história. Nós tivemos brinquedos também como personagens. Nós tivemos até uma cabeça de dinossauro. Incrível, né? Eu realmente fiquei encantada com as fotos de vocês e deu para perceber que mesmo assim numa plataforma virtual, como a gente está conseguindo trabalhar nesse momento, o corpo de vocês estava presente. E eu pude perceber a evolução disso. A evolução de cada um nesse lugar, um corpo ativo, presente, as expressões fortes, marcantes, um corpo vivo. Muito legal. Gente, só tem uma coisa para dizer para vocês. Arrasaram! Muito bem, então agora vamos para a nossa aula de hoje, que nós vamos falar de comédia dell'arte. Mas para tudo, vamos voltar. Precisamos rebobinar a fita. Volta. Lembra que na aula passada nós falamos de Shakespeare. Falamos que Shakespeare trouxe uma novidade. Shakespeare estava dentro de um movimento chamado Renascimento. O Renascimento, ele revisitava lá a cultura dos gregos, porque achava mais interessante do que o que vinha sendo feito, que era o que nós chamamos como período da Idade Média. A Idade Média, a religião, Deus, era o centro de toda a produção cultural e científica. Não sei se vocês já ouviram falar na Inquisição, que não permitia um monte de pensamentos, de realizações científicas, artísticas, enfim. Então, neste período, Deus, a religião, deixa de ser o foco, como era na Idade Média, e o homem, a razão, passa a ser o foco do pensamento político, científico, artístico, enfim. Vocês já devem ter ouvido falar de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, são artistas da época do Renascimento. O Copérnico nas ciências, que trouxe a informação, né, de que a Terra não era o centro do universo, como se acreditava na Idade Média, que a Terra era apenas um planeta que girava em torno do Sol. Na Idade Média acreditava-se que a Terra era o centro. Vocês estão conseguindo entender a diferença de pensamento ali entre a Idade Média e o período renascentista? Pois bem, neste contexto do período renascentista, do homem à razão como o centro de tudo, e que surge a comédia dell'arte. Comédia de quê? Dell'arte. A comédia dell'arte na Itália. E a primeira coisa que chama a atenção de diferente pra gente é que esses artistas da comédia dell'arte, eles não se apresentavam dentro de teatros. Eles eram artistas que formavam trupes mambembes, que com as suas carroças iam de cidade em cidade, se apresentar nas ruas, nas praças. As suas carroças se transformavam em grandes palcos a céu aberto. A comédia dell'arte também era chamada da comédia do improviso. Por quê?
Porque não existia um texto escrito. Eles não pegavam um texto previamente escrito, decoravam e depois representavam esse texto. Existiam roteiros que eles chamavam de canovaccio. Esses canovacci, eles eram roteiros que tinham pontos importantes da história que os atores tinham que seguir, mas não tinham as falas escritas. As falas vinham do jogo entre os atores, do improviso dos atores. Improviso, guardem bem esta palavra, é um treinamento fundamental para ator, maravilhoso, que requer muita criatividade, que requer generosidade para jogar com o outro, que requer escuta. E nós vamos treinar bastante nas nossas aulas. As histórias da comédia dell'arte giravam em acontecimentos do dia a dia. Falava de amor, traição, ciúmes, enriquecimentos. Então os atores improvisavam aquelas situações. As falas nunca eram os mesmos, os diálogos nunca eram os mesmos, mudavam de apresentação para apresentação, porque eles não estavam escritos e vinham do jogo cênico. Nessas apresentações tem sempre um casal de namorados que quer ficar junto, que quer se casar, mas tem sempre alguém que não quer, ou um pai que não quer que se case com aquele, quer que se case com o outro. Por quê? Por conta de dinheiro, e eles estão sempre lutando para ficar juntos. Tem várias intrigas, vários intrigueiros, e a trama vai se desenvolvendo até que esse casal consiga ficar junto novamente. Como eu falei aqui dos enamorados, existem 3 grupos de personagens na comédia dell'arte: os enamorados, os criados e os patrões. Outra característica muito importante é que todos eles usavam máscaras, menos os enamorados. Então o que a gente entende com isso? Que a história ia mudando, né? Os roteiros iam mudando, as tramas, mas os personagens eram sempre os mesmos, passando por situações diferentes. Então agora vamos aos personagens. Os personagens mais populares eram os Zanis, que eram trapaceiros, cômicos, ardilosos. Eles estavam ali sempre no meio de todas as intrigas. Eram malandros, criativos. Nessa categoria tem um tipo de personagem que quase todo mundo já ouviu falar, que é o Arlequim ou Arlecchino. O Arlequino é a principal figura da comédia dell'arte. Normalmente ele é um servo ou um palhaço meio atrapalhado, ágil e malandro. Outro nome que vocês devem conhecer também é a Colombina, que costumava ser graciosa, inteligente e também muito ardilosa e namorada do Arlequim. Pantaleão representava um velho rico conservador, autoritário, mas que costumava se apaixonar facilmente. A outra característica que aparece também é o fato dele ser avarento. O Capitão era um militar que gostava de festa, fanfarrão, mas com uma enorme insegurança própria dos covardes. O Polichinelo era um criado simples e gracioso que gostava de uma boa macarronada. Brighella era um empregado correto e fiel, mas cínico e astuto, e rival do Arlequim. E um monte de outros personagens, mas eu acho que já deu para pegar o espírito, né? Uma coisa importante de se falar sobre a comédia dell'arte é que nessa época, lá na Itália, falavam-se várias línguas, vários dialetos. Então, o ator da comédia dell'arte, ele precisava, para que a história fosse entendida, usar bastante o corpo deles. Esse corpo, que já tinha máscara, ou seja, ele precisava ainda mais desse corpo para expressar o que estava acontecendo naquele momento, para que as pessoas pudessem entender. Era um corpo expandido. O que eu chamo de um corpo expandido? O que é isso, Vivi? É maior, além de tudo, eles se apresentavam na rua, então ele precisava ser mais expressivo. E, gente, muitas vezes, uma expressão do seu corpo, do seu rosto, o corpo fala mais que 1000 palavras, é ou não é? Não? E aí é que tá a atividade que eu vou pedir para vocês. Tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar, desse corpo maior. Preparados? Sim, estamos aguardando o vídeo inteiro para saber isso! Primeiro, cada um vai pensar numa ação simples, tá? Pode ter fala ou não, pode ter som ou não, é com vocês. E vocês vão executar essa ação. Depois você vai fazer essa mesma ação, só que mais contido, menorzinho, pequenininho. Depois você vai fazer essa mesma ação exagerada, grande, muito expressiva, com esse corpo enorme, expandido.
Deu para entender? Então é a mesma ação feita de 3 formas diferentes. Primeiro normal, depois pequena, depois grande. Por exemplo. Não. Nada disso. Nada disso! Então você tem que mandar um vídeo pra mim com a sua ação feita de 3 formas diferentes. Um vídeo de máximo 1 minuto e você vai enviar pro nosso grupo de WhatsApp. Combinado? De preferência, filmem o vídeo na horizontal. Ok? Uma coisa muito importante, quando vocês forem fazer o vídeo, lembrem-se que não existe certo, não existe errado, não existe quem tem mais criatividade, quem tem menos criatividade. Criatividade não dá pra comparar. São ideias em movimento, são as ideias de vocês e cada um é um universo diferente. O importante é vocês trazerem esse jogo da comédia dell'arte, dessa brincadeira, essa diversão, essa alegria. Tragam para esse momento que vocês estão fazendo o exercício. Isso é maravilhoso. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Sempre agradecendo a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar por essa realização. Gente, não me esquece aqui nos comentários, hein? Tô esperando vocês. E ó, lembra, não tem certo, não tem errado. Tem a gente junto. Porque o errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar.